Olá, estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI, conversando sobre Semana Santa, maneira de participar melhor e quantas coisas você já ouviu e já entendeu melhor e com certeza vai se preparar melhor para esse tempo da nossa igreja. Tempo, como eu tenho dito aqui, muito especial. Vamos continuar atendendo os pedidos dos nossos irmãos e irmãs que mandam as suas intenções, as suas ações de graças para que a gente apresente tudo isso ao nosso Deus. E é isso, claro, que a gente vai fazer agora, como, por exemplo, a nossa irmã Dulcinéia de Jesus Araújo, de Campinas, interior de São Paulo, que pede oração por Vivaldo dos Santos, em ação de graças pelo seu aniversário amanhã, que Deus abençoe e dê muita força para ele. A Cleonice Martinez Campinas, interior de Campinas, interior de São Paulo, coloca as suas intenções aqui, pede pela recuperação da sua saúde, pede também por Maria Eduarda, em ação de graças por seu aniversário, que é hoje. Nossa, que bom! Vamos pedir a Deus que ela seja feliz, dê muita bênção, muita ação de graças. Ana Angélica de Mira Ribeiro, de Campinas, também, interior de São Paulo, os campineiros aqui sintonizados na Rede Século XXI, pede oração por si mesma e também por toda a sua família. Lá de Goiás, de Goiânia, aliás, Goiás, em Goiás, a Mariene das Graças Vidigal, pede oração por um emprego para o seu filho, pela saúde de Lucília, e ela está se tratando de um câncer. E também pede por ela mesma, pede pela saúde, pela situação financeira, pede por toda a Associação do Senhor Jesus e por todos nós aqui, Dom Wilson, e também por todos aqueles que estão acompanhando o programa Você Pode Ser Feliz. Maria de Lourdes Alfinete Sadoco, de Jaborandi, no interior de São Paulo, pede oração por ela mesma, por sua saúde, por paz, por Antônio Marcos, pela cirurgia que irá passar e também por todos os seus familiares. Maria Salete de Sampaio, de Barbacena, em Minas Gerais, pede oração por ela mesma, pede por cura, libertação, pede também por conversão de Janilson Fernandes Sampaio, e também por todos os seus familiares. Olha, todas essas intenções são aqui guardadas. Eu digo assim, guardadas em nosso coração, porque sobre elas nós vamos rezar daqui a pouco no final do nosso programa. Muito bem, a gente vai continuar o nosso bate-papo. Só que de maneira especial agora nós temos mais um convidado que vai nos ajudar a compreender não só sobre essa questão de Semana Santa, Domingo de Ramos, aquilo que a gente vai conversar, como outros assuntos que a gente vai tratar com ele aqui juntamente com o Dom Wilson. Padre Manoá, seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia, meu querido. Deus te abençoe, viu? Tudo bem? Tudo bem. Pode sentar-se ali. Obrigado. Dom Wilson, acho que você já conhece de um tempo, certeza. Né? Já conhece de um tempo Dom Wilson, não? Já conheço de um tempo. O grande bispo que me ordenou, né, padre Quanto tempo de padre você tem? Eu vou fazer 1 ano e meio de padre. Nossa, que bom. Foi ordenado no ano de 202013, por essas mãos aqui de Dom Wilson. Mãos abençoadas que te trouxe ao sacerdócio. Te fez nascer para o sacerdócio, com certeza. Né? De maneira muito especial. E está feliz com o padre nesse 1 ano e meio? Graças a Deus, né? Trabalhando numa paróquia nova, atividade nova da nossa diocese, né? Dom Wilson abriu várias frentes dentro da nossa diocese. Em uma delas é a paróquia do qual eu trabalho em Americana. Qual paróquia que é? Nossa Senhora Desatadora dos Nós, né? Fica no bairro da Praia Azul, na Americana. É um trabalho novo, uma frente nova, né? Graças a Deus, um trabalho aí que o pessoal tem gostado, né? Um trabalho que tem sido elogiado e que cada vez mais tem crescido na cidade americana. Que bom, que bom. Agora, a paróquia ela foi criada quase junto com o tempo da sua ordenação ou foi criada antes a paróquia? Eu fui mandado para lá assim que foi, fui ordenado. Dom Wilson já me mandou para essa criação. É que nós tínhamos nessa região, eu lembro que eu disse que tinha uma paróquia de 60 mil. Sim. Então nós tínhamos nos Zanaga que você chega na Americana, você chegando ao lado direito, todo o lado direito ali era uma paróquia só. Então eram 60 mil pessoas para mais. É aquela que o senhor havia comentado, isso. Então aí foi nós dividido. Já tínhamos a Nossa Senhora Aparecida. Então criamos esse período, antes do Manoá se ordenar, criamos a paróquia no meio, que é a Nossa Senhora do Brasil. Então conseguimos criar o coração, eu diria assim, do Zanaga, aquele pessoal, aquela região do meio, que é o bairro dos Nogueiras, etc. Depois ficou toda a Praia Azul, essa região aqui do fundo, que seria a primeira região que não tinha paróquia, né? Então foi ali que nós criamos a Nossa Senhora, a Desatadora dos Nós, onde ele assumiu. Nossa, que bom. Então nós diríamos, fechamos toda a região dos 60 mil hoje, mais ou menos 20 mil para cada um, a média, né? Mas mora bastante gente e o pessoal, depois que o Padre Manoá foi para lá, assim, deu um grande boom aí no trabalho. Ainda mais Padre Novo, né? Padre Novo com toda a força possível, né? Foi uma missa bonita presidida, porque foi a apresentação, instalação da paróquia, apresentação. Nossa, então foi tudo misturado. Que legal, que bom. Graças a Deus. E como é que foi a preparação de Semana Santa? Aliás, o tempo da Quaresma lá, como que foi todo esse tempo? Foi bom? A preparação da Semana Santa tem sido
momento bem especial, né? Uma vez que para nós ali daquela região da Praia Azul nunca foram contemplados, né? Sempre, como o Dom Wilson dizia, fato, as missas eram centralizadas na matriz, né? Antes no Zanaga, outrora no Jardim Brasil, então essa parte da região da Praia Azul ficava um pouco meio que deixada de lado, onde um único padre, né, para estar rezando essas missas, precisava a comunidade se mover até o Jardim Brasil. Hoje em dia, a comunidade agora está se mobilizando, né? A Praia Azul agora tem a sua Semana Santa, como o Dom Wilson dizia ainda há pouco no bloco anterior, falando sobre as encenações, né? A primeira encenação que foi feita o ano passado, né? Que graças a Deus, uma grande multidão, e eu sempre digo, né, que é o bairro ali em Americana, onde eu estou, é contemplado por nós estarmos banhados pela represa Salto Grande, né, um grande cartão postal da cidade de Americana, né, uma represa enorme, né, do qual ganha-se o nome, né, claro, Praia Azul, por causa dessa grande represa. Eu estou pensando aqui Praia Azul por quê, né? Mas, claro, não tem como pensar em origem do bairro, nome do bairro, mas assim, por que Praia Azul? Agora é um pouco mais interessante de entender. Então, foi bem preparado, bem participado? Está sendo bem preparado. A gente tem utilizado muito a parte da praia para valorizar até o bairro, né, que é um pouco deixado. Mas através de barqueatas, através de algumas atividades que nós temos feito, e a Semana Santa, que vai acontecer a encenação, em frente à represa Salto Grande. Mas vai ser muito bonito, certamente. Com certeza. Porque a apresentação, o teatro em si, ele já é uma coisa muito bonita, né? Então, já vai ajudar bastante. Como cartão postal, então, também, com o cartão postal, então vai ficar belíssimo. Eu digo que é uma coisa que vai ficar belíssima, até porque foi o ano passado, nós já passamos por isso. Já fizeram essa experiência no passado? Já fizemos a experiência no primeiro ano que nós chegamos o ano passado, com a encenação do Teatro da Semana Santa, né, na praça de frente com a Orla da Praia, e celebramos a missa de Páscoa às 6 horas da manhã, com uma linda paisagem que nós não temos dentro das nossas igrejas, que é rezar a missa aberta, né, na praça, com o sol nascendo, e nós vendo a beleza da praia, né, aquela represa linda e o sol nascendo. Isso, o rapaz está animado. É perfeito. É verdade. Foi um presente então, aí para a comunidade, para a paróquia, né? Sem que dúvida, bom. Né? Graças Quando a a pessoa Deus. fala 5 anos, mas que bom. A sua quaresma, como você venceu? Você venceu bem? Você... Graças a Deus, a cidade americana, onde nós temos, né, um conjunto de padres, a dinâmica foi feita, né, que o Dom Wilson dizia, dos padres, a unidade, que o senhor comentava também, a unidade dos padres, atendendo às confissões em todas as paróquias. Na nossa quase paróquia, né, também foi feita essa experiência, onde um número de pessoas pôde participar, né? Enfim, são coisas que vêm somando para que cada vez mais a nossa igreja cresça. A quaresma foi bem vivenciada através das nossas missas, sempre lembrando esse pedido de Jesus, né, nesse tempo quaresmal, de uma conversão, uma verdadeira conversão do nosso coração, e o povo tem buscado muito isso, né? Quando eu sempre digo que quaresma é um tempo que o povo volta para dentro da igreja, né, e eles procuram voltar o coração, e aí é o horário que a gente precisa estar encontrando com eles, celebrando boas missas, né, preparando a igreja da melhor forma para que eles façam esse encontro pessoal e que permaneçam, né, após a ressurreição, permaneçam sempre celebrando o mistério. Porque quando a gente toca o coração das pessoas, não é? A gente, dentro das nossas celebrações, principalmente esse tempo da quaresma, que são celebrações até, assim, eu diria, a palavra não é muito correta, mas um pouco mais introspectivas, né? A pessoa pensa um pouco melhor sobre a sua própria vida, revisão de tantas coisas, de valores até mesmo. Então, isso, de certa forma, chama um pouco mais as pessoas para dentro da igreja. O importante é que elas permaneçam também, né? A partir do nosso trabalho, do nosso acolhimento, da nossa disponibilidade, tudo isso é muito importante. Agora, domingo agora começamos com o Domingo de Ramos, né? Eu queria que vocês dissessem para nós, assim, a importância desse Domingo de Ramos para vocês, como, não especificamente a origem da festa, mas o que é importante dentro dessa celebração para a nossa igreja, para as pessoas? Como é que vocês poderiam nos ajudar? Bom, primeiramente, eu vejo que o início, a abertura, que nós chamamos também da celebração da Semana Santa, onde, de fato, as pessoas têm esse costume de trazer os ramos, não é? Isso. No Domingo de Ramos, traz os ramos. É claro que a cada celebração existe um momento de conversão, de abertura para Deus, não é? Então, eu vejo, assim, uma participação grande das pessoas que se prepararam no tempo da Quaresma para vivenciar o grande mistério da redenção, não é? Então, eu vejo uma participação grande das pessoas.
Não em cada paróquia vai ter todas as procissões, claro. Eu diria assim, mas sempre tem uma missa que o padre escolhe, que pode fazer a procissão fora de alguma comunidade até a matriz. Nós temos esse costume na maioria das paróquias aí, que se reserva uma missa para a procissão dos ramos, não é? Embora possa se benzer os ramos nas outras celebrações também, eu diria assim. Então, a presença grande das pessoas, lembrando que esses ramos, uma parte dos ramos nós guardamos, eles são secos, eu diria, na sombra, e depois são queimados para as próximas cinzas do outro ano, né? Então, lembrando que uma parte dos ramos os nossos padres guardam, as nossas comunidades guardam, né? E os outros demais, as pessoas, obviamente, levam para as casas também para que, de fato, se lembre aquele ramo que quer fazer a lembrança da paixão de Nosso Senhor, né? Por isso também é lembrado, nós celebramos o Domingo de Ramos e da paixão do Senhor. Então, na liturgia, liturgicamente falando, nós temos a celebração já do mistério da paixão nesse domingo, portanto, se lê aquele Evangelho da Paixão. Já no Domingo de Ramos, que é repetido depois em outra versão também na Sexta-feira Santa, né? Sim, claro. E também nós temos esse dia, o que nós chamamos também o gesto de fraternidade da campanha, que é a coleta de solidariedade. Todas as igrejas solidariedade, que é o fruto do jejum de cada pessoa. Eles já receberam um envelope no último domingo, eu tenho certeza no Brasil todo, aí eu estou falando só para a minha diocese, né? Mas as pessoas já receberam e vão levar nessa missa o seu gesto, o seu jejum quaresmal e oferecer, né? E depois é juntado, por isso é uma coleta nacional, e aí está o gesto de solidariedade de cada católico, de cada cristão, não é, para que, de fato, juntando, nós diríamos, podemos depois distribuir para as necessidades, para os projetos sociais, com o tema Igreja e Sociedade, né? Em termos de Brasil, e depois cada diocese também uma parte fica para olhar os projetos sociais de cada diocese. Então também tem esse gesto de concreto, partilha, né? De generosidade, que na verdade aquilo que as pessoas oferecem, depois tem um retorno, nós diríamos em nível nacional e em nível diocesano também. Muito bem, nós temos, antes de o Padre Manoel fazer a sua consideração sobre o Domingo de Ramos, nós temos um VT justamente sobre o Domingo de Ramos, né? Sim. Uma celebração que todos nós conhecemos, já participamos todos os anos, mas eu gostaria que você que está em casa acompanhasse comigo esse VT sobre o Domingo de Ramos. Entrem no povoado de Betfagé. Chegando lá, encontrarão um jumentinho que nunca foi montado. Desamarrem o animal e tragam aqui. Mas se o dono reclamar? Diga ao dono que o Senhor necessita dele, mas que logo irá devolvê-lo. Precisa dele. Mas ele nunca foi montado. O Senhor precisa dele, disse que logo vai devolver.
discípulos calarem! Se eles se calarem, as pedras falarão. Onde já se viu um homem desse tamanho em cima de um jumento? Ai, que coisa ridícula! Ainda se fosse um cavalo! Vocês não conseguem nada. Todos acompanharam Jesus. Ah, cala-te! Muito bem. É aquilo que nós, normalmente, no Domingo de Ramos, o Evangelho, como diz, encenado. Por que os ramos? A gente podia falar para as pessoas que têm casa, por que colocaram muitos ramos? Alguns colocaram toalhas ou própria veste, né? Por que isso? Eu estou olhando essa produção, que é uma superprodução aí dos atores aqui, como o senhor dizia, aqui nas dependências da TV Século XXI. Nós olhamos hoje os ramos como a repetição de um gesto que nós acabamos de visualizar, né, nessa produção. E tem até aquele canto que nós cantamos durante as nossas procissões, que nós vamos participar aí todos, né, que fala: os filhos dos hebreus com ramos de oliveira viram ao encontro do Senhor clamando: Hosana no mais alto dos céus, Hosana ao filho de Davi. Portanto, é uma repetição que nós vamos fazer deste momento em que, lembrando que os ramos eram acolhidos sempre, os grandes reis, acolhido Davi quando chega a Jerusalém, né? Davi é acolhido também com os ramos de oliveira, e Jesus vem mostrar também isso, né? Toda essa sua realeza, e que os hebreus o acolhem como se fosse o grande rei se aproximando, né? Aquele que vai ser chamado de rei e vai ser o motivo também da sua condenação, o rei dos judeus. E dessa maneira acolhem Jesus, né, com estes ramos para lembrar também essa realeza. E aí nós vamos repetir os gestos, né, e a importância do ramo, né, que nós vamos ter, que o Wilson já comentou, né, que será depois queimado, né, e volta de novo ao nosso encontro, lembrando da realeza. Nós voltamos ao pó, que vai ser lembrado lá no início da Quaresma. Na quarta-feira de cinzas, né? Exato. Agora, uma das coisas interessantes, a impressão que eu tenho é que é Domingo de Ramos, com a alegria da recepção de Jesus, né? Depois, as nossas liturgias, né, as nossas celebrações, melhor dizendo, elas vão mudando o tom, né? Vai mais para um tom de silêncio, de pensamento sobre aquilo que vai acontecer com o próprio Jesus. E a gente vê essa alegria toda com as mesmas pessoas. O que muda em relação à questão da paixão, por exemplo? Porque são as mesmas pessoas que estão alegres, que o recebem com os braços abertos e o coração, e que vão crucificá-lo ou pedir a sua crucificação. Como é que a gente pode colocar isso? Poder? É muita resposta. Exato. Né? Exatamente. Nós olhamos hoje a Semana Santa, que é esse momento de nós nos voltarmos mesmo nessa espiritualidade, que a gente se aprofunda. Que a gente fica inicia com a grande festa, silencioso, né? A gente começa cantando, agitando os ramos, né, no Domingo de Ramos, e aí depois vamos nos guardando, na verdade, né, com a segunda, a terça, lembrando que a Semana Santa parece que é a quinta, a sexta e o sábado e o domingo da Vigília Pascal. Não, lembrando que todos os dias são preceitos que nós devemos nos guardar com o jejum, com as nossas orações e buscando, né, a penitência sempre. E aí, dessa maneira, nós nos aprofundamos novamente, buscando este encontro pessoal, buscando vivenciar este momento, as quedas de Jesus que nós vamos passar, e nós vamos andar juntamente com Ele até chegarmos ao momento de cruz. O momento em que nós vamos olhar para cada um de nós, olhar para a nossa realidade, olhar para... Parece que ainda vivemos isso ainda nos dias de hoje, né? Parece que quando nós voltamos à campanha da fraternidade, a realidade que aconteceu com Jesus ainda continua acontecendo com tantos outros, tantas pessoas, né? Né? Tantas pessoas, os nossos sistemas, né, que nós temos hoje, sistemas de educação, sistemas prisionais, sistemas penitenciários, sistemas de saúde, enfim, que temos outras vezes, outros Jesus andando por aí, caminhando com a sua cruz, com o seu grande fardo. Enfim, é necessário trazer essa realidade, porque senão nós passamos somente por
uma lembrança histórica, né? E depois não tem nenhum sentido para a nossa vida. A Semana Santa, ela precisa vir de encontro com a nossa realidade e nos transformar. Assim como Jesus venceu a morte, nós também precisamos acordar para a nossa realidade e aprendermos com ela que nós também podemos vencer, né? Jesus venceu a morte, nós podemos vencer também tudo isso hoje que nos aprisiona, né? Como eu dizia, essas dificuldades que hoje nós ainda passamos, não só no nosso país, mas no mundo inteiro. Deve causar uma mudança, né? Uma transformação em nós. É uma questão que uma catequista, eu trabalho no setor de catequese do regional, há poucos dias ela falou assim, como é que fica a visão do Sábado Santo? O que nós vamos falar para as crianças, não é? Eu acredito que, na verdade, após o que nós celebramos o Mistério da Paixão de Jesus na Sexta-feira Santa, e eu respondi isso daí para ela, não é? Que de fato é um momento de silêncio. Eu acho que no período que Jesus esteve no sepulcro foi um momento em que a comunidade ficou em oração. Que Nossa Senhora, com os discípulos, choraram, em outras palavras, a dor do sepultamento do filho, né? Então, eu acredito que essa dor e o sofrimento que passou a comunidade, que passaram, essas dores que passaram Nossa Senhora, eu diria, deve ser também as nossas dores traduzidas em oração, em silêncio, à espera da ressurreição. Eu diria, à espera da ressurreição. Por isso, Jesus Cristo, num dos evangelhos da Quaresma agora, ele se transfigura na frente de Pedro, Tiago e João. Fala com Moisés e Elias, não é? Se transfigura, eu diria. Então, nessa transfiguração, ele falava sobre a paixão. E depois, em seguida, ele vai dizer para os seus discípulos, olha, vocês não vão falar nem para ninguém o que nós conversamos aqui, somente depois da ressurreição, eu diria. E de fato os discípulos depois vão revelar, depois da ressurreição, aquilo que eles conversavam lá em cima. E eu lembrava também essa questão da transfiguração para mostrar que Jesus Cristo nos quer transfigurados, né? Jesus Cristo quer de fato o rosto da criança, o rosto da juventude, o rosto das famílias, o rosto da sociedade, como um rosto brilhante, um rosto que tenha vida de verdade, não é? Então todas as ações em prol, nós diríamos, na sociedade, em prol da vida, em prol das pessoas, em prol da família, deverão ser ações que a igreja deve cuidar para que a sociedade tenha o rosto brilhante de Jesus Cristo, de fato, nas pessoas. Que bom, muito bem. Estamos conversando com Dom Vilce, com o Padre Manoé, diocese de Manoá, perdão, Manoé. Por que eu falei Manoé? Isso. Padre Manoá, da diocese de Limeira. E daí a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente já volta. É um instantezinho só, até daqui a pouco. Você sabia que eu tinha uma professora de teologia, não sei se vocês já ouviram falar, agora eu não sei onde ela fiz em São Paulo, chama-se... ela é uma americana que dava aula com Frei Gorgulho. Ana Flora. Ana Flora. Ana Flora.